Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do recurso extraordinário sobre o compartilhamento de dados financeiros pelos órgãos de controle com o Ministério Público e autoridades policiais sem autorização judicial. O entendimento do Supremo terá repercussão geral, ou seja, deverá ser seguido por todo o judiciário brasileiro. E você vai ver também. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, apresenta as metas da Justiça para o ano que vem. Justiça Federal mantém condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Os desembargadores também aumentaram para 17 anos de prisão a condenação dele. Superior Tribunal de Justiça restabelece o direito a um pai de visitar o filho preso. E ainda, crianças e adolescentes autografam livro produzido durante um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do recurso extraordinário sobre o compartilhamento de dados financeiros pelos órgãos de controle com o Ministério Público e autoridades policiais sem autorização judicial. Repórter Carla Lucena acompanhou e traz ao vivo outros detalhes da sessão. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Justiça. Hoje tivemos aí mais uma sessão. Lembrando que esse julgamento começou nas sessões da semana passada e hoje, então, tivemos o voto de mais 4 ministros e, juntando com os outros votos, temos aí 6 ministros que já se manifestaram sobre este caso. Bom, aqui no plenário do Supremo há uma discussão e ainda, por mais que já tenhamos aí 6 votos, não há como se dizer que já há uma definição em relação a este caso. Isso porque os ministros estão discutindo 2 pontos específicos. Por exemplo, os dados do antigo COAF, a atual Unidade de Inteligência Financeira, eles podem ser compartilhados e há que haver aí algum limite no compartilhamento dessas informações? Bom, o relator ministro Dias Toffoli diz que há que limitar, por exemplo, os dados, que não há que limitar o compartilhamento desses dados, mas ele estabeleceu aí algumas balizas para o compartilhamento dessas informações. Já em relação à Receita Federal, ou seja, os dados do fisco dos contribuintes, como declarações de imposto de renda, extratos bancários de movimentação financeira, a gente já tem 5 votos dizendo que o compartilhamento com o Ministério Público e autoridades policiais deve ser irrestrito, ou seja, em caso de comprovada e movimentação ilícita, o Ministério Público teria acesso a todos os dados. Bom, hoje a sessão plenária começou com o voto do ministro Edson Fachin. Vamos ver. Terceiro a votar, o ministro Edson Fachin disse que os dados obtidos pela Receita e que indicam movimentação financeira irregular podem ser compartilhados com a polícia e o Ministério Público. Ele também considerou possível o repasse de todos os dados, como extratos de bancos e declarações. Se é lícita a coleta de informações pelo fisco, e se essas mesmas informações indicam a prática de infração penal pelo contribuinte, não é incompatível com o sistema jurídico a tese por meio da qual se almeja que ao agente público seja vedado encaminhar a integralidade desses elementos à autoridade pública específica e competente para deliberar acerca da deflagração da persecução penal. Já sobre os relatórios do antigo COAF, o ministro destacou que o compartilhamento com o MP é legítimo e ainda que os documentos podem ser usados como provas. Em tese, o RIF pode funcionar como fonte de convencimento do juiz, circunstância a ser valorada nos autos a tempo e modo e, sendo o caso, se houver processo penal, no transcurso do devido processo penal. Ademais, os recebimentos de informações dos setores obrigados, dando conta da possível ocorrência de transações atípicas, assim como a geração e disseminação dos RIFs, devem ser realizados mediante sistemas eletrônicos de segurança com certificados e registro de acesso. O ministro Barroso defendeu que não há quebra de sigilo no repasse de informações da Receita para o Ministério Público. Ainda ressaltou que é preciso evitar mais uma etapa burocrática para impedir o avanço das investigações. Não acho bom para o país, não acho bom para a Justiça e não acho bom para o Supremo, nesse quadro e nessa quadra que o país vive,
criar dificuldades e entraves burocráticos para o combate à alta criminalidade. Todos os atos desses procedimentos devem ser formais. A comunicação pela instituição financeira, a requisição dos documentos pela Receita Federal e o encaminhamento ao Ministério Público. Não há espaço para pedidos informais, curiosidade, bisbilhotice e muito menos perseguição. O ministro Barroso deixou o placar em 3-1 para que os relatórios de informações financeiras do COAF também sirvam como provas em uma investigação penal. Tendo em vista que essa matéria é importantíssima para o enfrentamento da lavagem do dinheiro e o cumprimento de obrigações internacionais do Brasil, eu vou aderir à conclusão que foi esposada, que foi apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. Talvez possamos, eventualmente, ao final do julgamento, fazer um retoque aqui ou ali, mas a ideia central eu estou de acordo, que é a seguinte: é constitucional o compartilhamento, tanto pela unidade de inteligência financeira, dos relatórios de inteligência financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo dos dados. No caso do casal condenado por sonegação fiscal e que dão base ao julgamento do recurso, os dois ministros votaram para afastar a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e restabelecer as condenações. Bom, em seguida votaram então a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Eles acompanharam essa corrente majoritária que diz aí sobre o compartilhamento na íntegra de documentos da Receita e também do COAF quando há indicação aí de crimes, principalmente o de lavagem de dinheiro. O julgamento não foi finalizado hoje, volta na sessão de amanhã à tarde com voto inicialmente da ministra Carmen Lúcia. E agora vai com você, William. Ok, Carla, obrigado pelas suas informações. O Superior Tribunal de Justiça autorizou um pai a retomar as visitas ao filho preso. A sexta turma do STJ restabeleceu o direito em razão da impossibilidade de aplicação de sanções de caráter perpétuo. Por unanimidade, o colegiado deu provimento ao recurso do preso, mas ressalvou a possibilidade de novo cancelamento do registro de visitante do pai, caso volte a atentar contra a segurança da unidade prisional. A restrição de visitas foi imposta por uma decisão administrativa do diretor do presídio. Uma punição ao pai que tentou entrar com 4 celulares dentro de uma sacola usada para levar produtos ao filho preso. O juiz de primeira instância negou o pedido de restabelecimento das visitas, entendendo que a proibição ocorreu para garantir a segurança e a disciplina da unidade prisional. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau por considerar que a medida não era desproporcional, já que o preso podia receber outras visitas que não fossem a do pai. No STJ, o relator do recurso contra a decisão do TJ de São Paulo, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que a lei de execução penal não prevê a perda definitiva de visita. O ministro acrescentou que o impedimento do contato do preso com seu próprio genitor ofende o princípio da dignidade da pessoa encarcerada e prejudica os fins ressocializadores da pena. Já o Superior Tribunal Militar recebeu denúncia contra o ex-sargento do Exército que supostamente forjou a própria morte. A mulher dele recebeu cerca de R$1 milhão em pensão. O Ministério Público Militar denunciou o casal por acreditar que ambos tenham praticado crime de estelionato. O objetivo da fraude seria fazer a administração militar considerar o sargento como morto ficto. Esse tipo de morte é declarada quando a pessoa desaparece sem deixar procurador e não há certeza de que a pessoa faleceu. Em 1996, o sargento saiu de férias e não retornou, sendo considerado desertor. Um ano depois, sua mulher solicitou a pensão militar e começou a usufruir do benefício 2 meses após a solicitação. A acusação sustenta que a deserção foi premeditada, uma vez que o militar, por ter trabalhado na seção de ativos e pensionistas, demonstra que ele havia conhecimento de que sua ausência por um período prolongado causaria a morte ficta. Além disso, o MPM apurou que durante os 9 anos do sumiço do sargento, ele e a esposa abriram uma empresa em sociedade. O caso foi descoberto 9 anos depois, quando o próprio sargento se apresentou à administração militar,
acreditando que o crime já estaria prescrito. Durante esse tempo, sua esposa recebeu quase R$1 milhão a título de pensão. No Superior Tribunal Militar, a Defensoria Pública da União sustentou que os elementos apresentados pela acusação eram deficientes e que a investigação deveria ser mais aprofundada do ponto de vista jurídico e legal no momento de concessão da aposentadoria para a indiciada. A ministra relatora do processo, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar e determinou a baixa dos autos para a primeira instância, onde o processo será julgado. Por conseguinte, diante da existência de laço probatório mínimo e não se evidenciando patente atipicidade da conduta, tampouco provas cabais a afastar a autoria, reconheço existir justa causa apta a deflagrar a ação penal, devendo a peça pórtico ser recebido. O voto da relatora foi acompanhado por unanimidade entre os ministros da Corte. E você pode participar do Jornal da Justiça? Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61992606116. E a seguir, o que diz a lei sobre o trabalho do menor aprendiz e dos estagiários? Voltamos já. Justiça é fazer o certo, corrigir o errado, agraciar as pessoas com o certo. Este ano, as empresas contrataram quase 290 mil estagiários e aprendizes. Isso representa um crescimento de 1,3% em relação ao ano passado. O dado demonstra o maior interesse dos empresários em contratar esse tipo de mão de obra. Pedro faz curso técnico em agropecuária. É aprendiz numa clínica veterinária. Trabalha 4 horas por dia e ganha R$ 532. Gostando bastante, porque eu aprendo muita coisa em relação à parte teórica, à parte prática. Tenho muito contato em relação ao atendimento ao cliente. Atendimento ajuda as pessoas que estão precisando em relação aos seus animaizinhos. Por lei, o aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos e carteira assinada como qualquer trabalhador. Já o estagiário precisa ter pelo menos 16 anos e não possui vínculo empregatício. No país, o número de jovens nessa condição cresce ano a ano. De janeiro a outubro deste ano, as empresas contrataram 287.805 aprendizes e estagiários, quase 3.700 a mais do que no mesmo período do ano passado. Os empresários eles percebem que esses jovens trazem novidades, da sua parte teórica, onde coloca em prática isso tudo na própria empresa onde está realizando seu estágio ou seu programa de aprendizagem. Isso é um fator positivo e o empresário já descobriu que o estagiário e o aprendiz renova e traz potencial para dentro do seu capital humano. Na pesquisa, um dado chama a atenção. 65% dos estagiários são mulheres. Joyce está fazendo o curso de administração e estagia na área há cerca de 2 meses. A estudante cumpre 6 horas diárias e recebe R$ 1.063 por mês. Além de colocar em prática o que aprende na faculdade, Joyce diz que perdeu a timidez. Antes, com a timidez, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, comunicar com elas. Às vezes eu ficava um pouco com medo de ir e chegar e falar com o superior, por exemplo, de tirar dúvidas, essas coisas. Aí, com o estágio, melhorou bastante. Mais de 70 crianças e adolescentes acolhidas em abrigos de Porto Alegre autografaram o livro Feira dos Sonhos, produzido durante o projeto de cidadania, promovido pelo Judiciário Gaúcho. Acompanhe comigo. A obra traz textos, ilustrações e fotos sobre sonhos e relatos de vida dos autores. Ser veterinária. Ser cantora. Ser policial. Ator. Exército. Eu quero fazer jogos. Pode autografar para mim, por favor? Uhum. Muito obrigada. Esse é um livro de sonhos reais, de pessoas reais, com potencial a ser desenvolvido, a ser explorado. E hoje é um dia de festa, é um dia de autógrafos, mas também é o dia de celebrar a realização de sonhos. Qual é a tua história? Eu quero ser médica. O que te chama a atenção nessa profissão? Por que você escolheu ser médica? Que eu gosto de cuidar das pessoas. Quando Lívia se desenhou como médica, que é o sonho dela para o futuro,
ainda não tinha realizado um outro, que agora já está concretizado, o de ter uma mãe e um pai para cuidar dela e dos 3 irmãos. Ana Paula realizou o sonho de uma família inteira. Nosso perfil era um perfil bem diferente, era de bebê até 9 meses. E quando a gente conheceu, então, esse grupo de irmãos, a gente no dia seguinte foi até o fórum para trocar o perfil. A gente também tem uma experiência que eu também sou adotada, então foi maravilhoso, assim, a gente também poder adotar os 4. A Feira dos Sonhos foi idealizada pelo assessor especial da Corregedoria Geral da Justiça. O objetivo era proporcionar uma experiência social e cultural, além de fortalecer a autoestima das crianças e dos adolescentes. O que a gente diz não é um favor, não é uma caridade, né? Isso a gente está, na verdade, a gente está cumprindo um dever, né? Um dever constitucional, né? Que é do poder público, da sociedade de dar essas oportunidades, de tentar inserir, né, esses jovens. As dissertações de até 30 linhas e as ilustrações deveriam tratar de motivações e expectativas dos autores, os quais deveriam expressar sentimentos, anseios, receios e aspirações para o futuro de acordo com um tema específico. Não foi fácil para os jurados fazerem a seleção dos vencedores. Centenas de trabalhos que nós recebemos e foi super difícil escolher quais que teriam. Eu quis escolher todos, né? Que todos mereciam com certeza. Só que daí depois, em função do tamanho do livro, acabaram entrando alguns, né, que hoje vieram aí. A Corregedora-Geral da Justiça, Denise Oliveira César, fez questão de pegar cada um dos 74 autógrafos. Todos eles são autores, hoje a festa é deles. Todos os textos, os desenhos, as fotos são lindas. Muitos deles se sentem revelados em alguma vocação, isso é maravilhoso. Então eu quero guardar isso como uma lembrança. A seguir, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidem manter condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Fique com a gente, voltamos em instantes. É tudo aquilo que atende os anseios de uma sociedade, entendeu? Em todos os sentidos. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, apresentou as metas da Justiça para o ano que vem. Foi durante o encerramento do Encontro Nacional do Judiciário em Maceió, Alagoas. Os superiores tribunais de Justiça, Militar e do Trabalho apresentaram os resultados de 2019. Para o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, a eficiência da Justiça é uma demanda de toda a sociedade. É hora de acordarmos. Não há mais, por parte do jurisdicionário, tolerância com a ineficiência e com a morosidade da justiça. E quem resolve este problema de eficiência somos nós, mediante atos de gestão. Portanto, há metas são estabelecidas para que nós possamos atingir um grau de maior eficiência ou de melhor produtividade e não podemos desconectar desse objetivo. Depois das reuniões setoriais dos segmentos de Justiça e Corregedorias, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, anunciou as 12 metas nacionais para o próximo ano. Entre elas estão julgar mais processos, analisar ações mais antigas, estimular a conciliação, priorizar o julgamento de crimes de improbidade administrativa, irregularidades eleitorais e contra a administração pública, julgar ações coletivas com mais agilidade, ter atenção especial aos casos de feminicídio e violência doméstica, garantir os direitos das crianças e adolescentes e acelerar processos relacionados a obras públicas paralisadas. Na divulgação das metas, o ministro Dias Toffoli destacou o aumento da eficiência do Poder Judiciário. As metas e compromissos assumidos, com as perspectivas dos novos desafios, dos macros desafios para o período 2021-2026, que serão depois mais devidamente detalhados, mas muito otimistas, que nós temos sim um judiciário extremamente responsável, um judiciário que é transparente e um judiciário que é eficiente. E que nós vamos e podemos fazer mais.
Para o ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, as metas são importantes para o aperfeiçoamento do trabalho do judiciário. Os presidentes e corregedores estiveram presentes, discutindo, debatendo e aprovando as metas e serão, evidentemente, cobradas dos senhores corregedores e servirão de roteiro para um judiciário mais forte, mais rápido, mais produtivo, mais de qualidade, mas, sobretudo, onde prevaleça o entendimento, sobretudo, o interesse do jurisdicionado brasileiro. O ex-presidente Lula foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia. A decisão da 8ª turma do Tribunal Regional da 4ª Região, em Porto Alegre, foi unânime. No começo do julgamento, os desembargadores rejeitaram os pedidos da defesa para anulação da sentença, devido ao prazo para as alegações finais dos réus ter sido o mesmo para delatores e delatados. De acordo com o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, réus delatados têm o direito de se manifestar por último nos processos. Para os desembargadores, o entendimento não pode ser aplicado em processos anteriores à decisão do Supremo e que, no caso, os réus não teriam sido prejudicados no julgamento em primeira instância. O relator da Lava Jato no tribunal, desembargador João Pedro Gebran Neto, votou por manter a condenação do ex-presidente e por aumentar a pena de Lula para mais de 17 anos de prisão. Ele foi acompanhado integralmente pelos desembargadores Leandro Paulsen e Eduardo Thompson Flores Luz. Cracker é o nome dado a uma pessoa que tem habilidade em informática e usa o conhecimento de forma desonesta, quase sempre para tirar vantagens financeiras. A Polícia Civil de Uberlândia, em Minas Gerais, prendeu um homem suspeito de ser cracker. Ele teria invadido os sites da Polícia Civil, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça de Minas e do Exército. A polícia apura agora se o homem teve acesso a dados restritos dos sites. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos então até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite a todos. Um dos destaques da rede é que o Ministério Público Federal enviou para a Agência Nacional de Energia Elétrica uma recomendação sobre alterações no marco regulatório da geração distribuída de energia. O Ministério Público defende que uma eventual mudança nas regras de implantação do sistema e uso de energia solar deve ser feita de forma gradual para não prejudicar os consumidores. Regulamentada há 6 anos, a geração distribuída permite que os consumidores gerem energia elétrica por meio de placas solares. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido do município São Caetano do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a nomeação de candidatos aprovados em concurso público. O município alegou que o Tribunal de Contas questionou a posse em razão de gasto com pessoal. Mudando de assunto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região cumpriu ordem do Superior Tribunal de Justiça e suspendeu a tramitação do processo da Operação Furna da Onça. Tudo fica parado até o julgamento de recursos apresentados por 3 parlamentares acusados de participar de um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Giro fica por aqui. Você em casa pode rever essas e outras notícias no nosso canal do YouTube. É só digitar lá, TV Justiça Oficial. William. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça também termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente reforça o convite para você. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Olha o número aí, 61 99260 616. Uma ótima noite. Até amanhã.